Bom dia, estamos recomeçando o nosso shiur agora depois, pós intervalo aí de Pesach. Nós estamos na página 114 do volume 2 do livro Munat Befi, onde estamos justamente no capítulo 8, e diz aqui, começa já nos falando da nossa realidade. Então, viver no Brasil é um grande teste de emuná. No Brasil. Assim começa o nosso parágrafo. Porque, com a economia oscilante, é difícil não deixar de lado as contas e preocupações em relação ao nosso sustento. Entretanto, nunca podemos nos esquecer de Hashem. Qualquer que seja um novo pacote econômico que entrar em vigor, temos de saber que ele também veio segundo o decreto de Boré Olam, pois tudo vem dos céus. Então, na prática, o que a gente tem que ter claro é que tudo, uma vez que tudo vem de Hashem, então, simplesmente, isso que por assim dizer, decide é a Hashem, independentemente do pacote econômico ou da taxação do que for. Então, o Hashem que decide a Parnassá e tudo, é sustento de cada um. Então, isso não é diferente em Eretz Israel, onde o governo vive administrando gastos e ameaçando cortar verbas de yeshivot, etc., escolas. É nesse cenário de incertezas que se passa a próxima história registrada no livro Emuná Shelemá. Um homem muito rico foi visitar Eretz Israel. Ele tinha parentes que, infelizmente, eram afastados dos caminhos da Torá. Quando o receberam no aeroporto, lhe presentearam com um guia de viagem que tinha a relação dos melhores locais, hotéis e restaurantes a serem visitados. No entanto, um dos parentes o alertou em relação à cidade de Bnei Brak. Nessa cidade religiosa moram pessoas ortodoxas e estranhas. Quando virem alguém como você, vão cercá-lo para que doe dinheiro à sua causa. Em resumo, não vai para lá. Em sua estada, o homem visitou todas as belezas de Israel, mas a curiosidade começou a florescer em sua mente. Como seria essa estranha Bnei Brak? Sabe que é normal, quando te fala não vai, é que aí que te dá desejo de vontade. Parece a criança. Não toca, aí que ele vai e toca. Então, até que ele não resistiu, resolveu conferir com seus próprios olhos. Se tudo que para ver se tudo que seus parentes disseram era verdade. Ele pegou um táxi e seguiu para Bnei Brak. O motorista óbvio perguntou: qual rua? Não sei, siga para Bnei Brak, falou o homem. Preciso saber qual o endereço, disse o taxista. O que importa? Vai para Bnei Brak, disse o rico. Você vai me pagar? Inquiriu o motorista. Claro que vou. Vamos embora, insistiu o turista, e assim partiram. Enfim, chegaram à rua Rav Kook, onde há escolas conhecidas de Hasidim. Caminhando por ali, avistou pessoas vestidas de modo como ele já estava acostumado a ver em Eretz Israel. Peot, longas barbas, casacas, chapéus, mulheres de perucas, etc. Nada estranho. Então ele resolveu visitar uma das escolas das crianças para ver se não eram ETs. Ele bateu numa das classes e foi atendido por um Rav que ensinava crianças pequenas. More, posso visitar aqui, tá? Perguntou o homem. Crianças, vejam, temos um visitante. Entre, por favor, convidou o professor, que o acomodou no fundo da sala de aula, numa das minúsculas cadeiras que havia ali. Ao final, cantaram Shalom Aleichem, em homenagem ao turista, pois devia ser uma das poucas canções que ele conhecia, pensou o professor. De olhinhos fechados, eles entoaram a melodia. Quando os abriram, notaram que a visita não estava mais presente. O Raf presumiu que o ofendemos e saiu à procura do homem que foi encontrado chorando no corredor. Nos ofendemos? Desculpe, falou o professor. Não, é muito difícil expressar o que estou sentindo. Vocês me causaram muita emoção com o cântico de vocês. Enxerguei uma pureza e santidade no rosto dessas crianças que nunca havia visto na vida. E pensar que me disseram que Bnei Brak é um lugar de pessoas estranhas que só pedem dinheiro.
Visitei diversos lugares onde só queriam tirar dinheiro de mim, mas nunca vi esse tipo de kedushá, santidade, replicou o turista, enquanto tirava seu talão de cheques do bolso, preenchendo uma folha no valor de US$ 18.000. Pessoal, vamos montar uma sala de aula aqui, a ver se ele vem. Isso é só o começo. Eu voltarei para visitá-los e farei mais doações, emendou. Todos se surpreenderam com o fato porque, dias antes, houve uma reunião naquela escola na qual ficou decidido que iriam fechar o local dentro de alguns dias, pois não havia meios de mantê-lo em funcionamento, já que o governo, com um novo pacote econômico, cortou boa parte da verba destinada a ele. A Kadosh Baruch Hu mandou a seguinte mensagem aos dirigentes daquela escola: a obrigação de vocês é ensinar Torá. Deixem o resto nas minhas mãos. E Baruch Hashem, a escola permaneceu aberta. Ou seja, esse é do livro? Um assunto tão atual? Porque não entendi. Sim, Ah, está atual. A história em Israel de corte de verbas de yeshivot e demais já tem décadas. Desde que eu me lembro, tem briga no, que vão cortar verbas e que cortam verbas e que cortam verbas e que cortam verbas e Baruch Hashem. Continua já. Hoje em dia não tem um país que tem tantas instituições de ensino de estudo de Torá como tem em Israel. Ou seja, na prática, um país nesse sentido floresce bastante. Obviamente que muitas vezes precisa de ajuda de doadores e demais de fora do país, mas o conceito é bem claro. O verdureiro acreditou. Sabemos que quanto mais bitachon, mais apoio na Hashem, menos estadlut é necessária, como conta o Rav Mordechai Yafe Mileikovitch, o Admor Milechovitch. Na verdade, o que significa? Quanto mais você confia na Hashem, você menos precisa fazer. Hashem vai fazer por você. Ele não te deixa na mão. Então, havia um Yehudi muito simples, cujo trabalho era o de comprar verduras e frutas da plantação de fazendas e revendê-las aos lojistas. Em um Shabbat, ele ouviu esse conceito de que a emuná, quando verdadeira, é inversamente proporcional ao esforço empreendido. Isso o tocou profundamente e ele pensou: eu me mato de trabalhar. No inverno, no verão, vou de uma fazenda a outra. Eu vou ter emuná em Hashem de que ele vai me sustentar. Quando a semana começou, resolveu ir para a sinagoga estudar Guimarães e ler Teilim, sob os olhos espantados de sua esposa. Depois do almoço, voltou para o Beit HaKnesset. Você está tirando o dia de folga? Você merece, disse-lhe a esposa, sem desconfiar das reais intenções do marido. Quando viu que a cena se repetia conforme a semana passava, ela pensou que seu companheiro havia perdido o juízo. Assim como duas pessoas que falam idiomas diferentes, conforme abordamos no capítulo anterior, eles passaram a discutir, mantendo posturas completamente distintas. Enquanto o marido dizia: tenho fé em Boreolam, de que ele vai nos sustentar, sua esposa retrucava: sempre aprendi de meus pais e avós que o pão é comprado em moedas e não com páginas de Guimarães. Depois de quase uma semana, os donos das plantações viram que seu fiel comprador não aparecia. Assim, juntaram suas mercadorias e as levaram até a casa dele. Por outro lado, os lojistas também notaram sua ausência e foram até sua casa para comprar suas frutas e verduras. Dessa forma, sua residência se tornou o ponto de compra e venda de suas mercadorias. Obviamente, sem precisar ter que ir até eles. Isso aconteceu porque sua emuná foi pura e inocente. Ele não sabia quais seriam os resultados de seus atos, ao apoiar-se totalmente em Hashem. Ele não ficou olhando para trás, como no caso do judeu que reclamou com Rav Asserman sobre a falta de kavod. Apenas e tão somente confiou na Kadosh Baruch Hu. Tem aquele, sabe, que não tínhamos visto a história da pessoa que veio reclamar e reivindicou, mas Rabino, não me importo. Aí o Rabino falou: mas quantas vezes você olha para trás para ver se ele está te perseguindo? Ou seja, você sim se importa. A prática, você está ligado e está preocupado com isso. E isso daqui são histórias que vêm fortalecer muito a nossa fé.
Há situações sobre as quais pensamos que teremos de ir longe para conseguir nos aparnassar, como nos conta, o Magui de Tretsky, certo? E certa vez um Yehudi queria deixar sua cidade para ir aos Estados Unidos à procura de sustento. Então, ele foi pedir a bênção do Magui para sua jornada. Não acho uma boa ideia, respondeu Rav. Por quê? Aqui não tem o Parnassá, perguntou e argumentou o homem. O Rav respondeu com a seguinte história. Um Yehudi simples da aldeia tinha um sidur muito grosso, com as rezas e as explicações dos comentaristas. No entanto, ele não entendia nada do que estava escrito ali. Um dia, um Talmid Chacham cruzou seu caminho e se impressionou com o sidur, propondo trocar seu sidur com o dele, já que percebeu que o homem não fazia uso dos comentários e explicações aí impressos. Mas o Yehudi simples não quis trocar. Diante da insistência do Talmid Chacham, ele explicou: sabe por que não quero trocá-lo com o seu? Porque sei que, com o transporte, as folhas do sidur vão acabar caindo pelo caminho. Mas com esse sidur grosso, tenho certeza de que o Adon Olam do início nunca se perderá. Se vai perder as folhas do meio, mas o primeiro, o Adon Olam, não vai perder. Ou seja, esse Yehudi simples sabia que tinha sempre de estar apegado a Adon Olam, quem é o dono do mundo. Tenho medo de que se você for para os Estados Unidos nessa primeira queda, se esqueça do Adon Olam, disse o Maggid. É por isso que sempre que tivermos a ideia de mudar para outro lugar, temos de perguntar a opinião de um Chacham. Afinal, o mesmo Deus de aqui é o de lá. Na maioria das vezes, a mudança tem de ser interna e não externa de endereço. O fato que você muda de Parnassá não muda a tua, eventualmente, perdão, muda de teu endereço, não muda a tua berachá de Hashem para você merecer a Parnassá. Então, onde você vai estar, a Parnassá vai te acompanhar. No entanto, há situações em que é preciso realmente mudar de lugar. Um Avrech passava por uma crise financeira muito difícil e, assim, foi aconselhado pelos amigos para ir aos Estados Unidos, a fim de buscar tzedakah. Lá ele se desanimou e não teve forças para arrecadar a quantia necessária. Então, na véspera de voltar para casa, se dirigiu à sinagoga, onde fez uma tefilá prolongada na qual rogou a Hashem para que o tirasse do fundo do poço. De repente, um amigo que estudou com ele numa yeshiva em Eretz Israel sentou-se ao seu lado. Eles começaram a conversar e outro relatou o que o trouxe aos Estados Unidos. Sabe, estava conversando com meu filho agora há pouco e ele me disse que na yeshiva onde ele estuda, em Eretz Israel, estão procurando um professor. O salário é bom e sei como você é dedicado aos estudos. Será um ótimo moré para eles. Por que não tenta? Disse-lhe o amigo, oferecendo-se para ligar para a yeshiva e indicá-lo ao cargo. Ele assim o fez. Minutos depois, voltou dizendo: falei com a direção da yeshiva e eles o conhecem. Disseram que não o chamaram porque não sabiam que você estava procurando por emprego. O melhor que você tem a fazer é voar de volta para Eretz Israel e começar a trabalhar. Esse Abrech teve de ir para longe para descobrir que a solução estava perto. Ao saber dessa história, o Hazonish disse: não sei por que esse Abrech autodecretou essa diáspora tão distante. Se ele precisava de uma, que fosse até o norte, para a cidade de Tzefat, por exemplo. Por isso, sempre temos de perguntar a um Rav se devemos ou não empreender esse esforço de ir até longe, ou mesmo mudarmos de cidade ou país. Fica o conselho: antes de mudar de lugar, mude a si mesmo. Ou seja, o que acontece? Muitas vezes você precisa de ir para o exílio, que significa viajar para longe. Tá bom, viajar para longe. Vai para Tzfat, relativamente, sabe onde fica Tzfat? Depois da Fula. Então, vai para Tzfat e aí você já viajou, já foi para longe, não precisa viajar ao exterior. Passou a Fura, já não. Por isso, a Fula já é longe, imagina passar a Fula.
Uma das piores coisas que pode acontecer a alguém é depositar emuná e bitachon no próximo. Ou seja, confiar que o resultado dependerá do seu semelhante, médico, patrão, rabino, etc., ou de si mesmo. Claro que há mensageiros que realizam atos de ajuda e bondade para nós, conosco, mas eles só agem dessa maneira porque assim é a vontade de Hashem. Lembra, nós tínhamos falado sobre isso oportunamente, que nem você pensar que quando vai no boca do caixa o gerente e o gentil que está te dando dinheiro. Você vai no banco fazer um saque. Puxa, meu gerente é tão bom, ele me dá dinheiro quando eu vou lá. Por quê? Está te dando dele? É a mesma coisa. Quem está te ajudando, na verdade, é Hashem. É através de quem? De um mensageiro determinado. Seja gerente, seja boca do caixa. Quem confia em alguém de carne e osso acaba perdendo a berachá de Boreolam. Pois ele pensará, não ajudarei, pois ele não precisa de mim. Simples. Ele já tem ajuda de fulano, de ciclano. Você tem que saber, tem que confiar em Hashem. E Hashem vai mandar a sua berachá através de ciclano, beltrano. Eu não preciso ensinar a Hashem como fazer seu trabalho. Essa é a questão. Isso daqui é um segredo muito grande. A próxima história está no livro Be'er Haim e mostra as consequências de confiar em alguém que não seja Kadosh Baruch Hu. É como diz o navio, o profeta Irmiyahu, Arura Geber asher iftach ba'adam, amaldiçoado o homem que confia no ser humano. Baruch HaGeber asher iftach ba'Hashem, abençoado o homem que confia em Hashem. Dois amigos, Avrechim, passavam o dia estudando Torá juntos. Entretanto, suas condições financeiras eram um tanto diferentes. Enquanto um conseguia se sustentar, o outro mal tinha comida em casa. E isso incomodava muito o primeiro, que pensava em mil maneiras de ajudar seu companheiro. Por sua vez, o outro levava uma vida feliz e com emuná em Hashem, apesar de suas dificuldades. Certa vez, o amigo que estava em melhor situação ouviu que 3 homens ricos estavam a caminho de Eretz Israel. E não só queriam fazer doações, mas também se associar a Talmidei Chachamim, que passavam o dia estudando, para que assim os financiassem e tivessem parte em seu estudo de Torá. Na prática, isso daqui nos ensina nossos sábios, existe um acordo que os filhos de Yaakov, Zebulun e Issachar, fizeram entre si. Zebulun se dedicava a trabalhar e Issachar a estudar Torá. Então, na prática, eles o que fizeram? Um decidiu, olha, o que eu ganho, divido com você. E o que você ganha espiritualmente de estudo de Torá, divide comigo. Então, simplesmente ficou conhecido como acordo de Zebulun e Issachar, ou Issachar e Zebulun, onde um se dedica a estudar e outro recebe mérito no estudo, e outro se dedica a trabalhar e ajuda a sustentar o outro. Ele falou, vou falar com eles para que se unam a você. Dessa forma, poderá melhorar sua situação, diz um amigo. Ok, eu concordo, respondeu o outro. E assim ele, de alguma maneira, estaria garantindo essa brachá. E assim ele o fez. Depois do encontro com os 3 ricos, o amigo se virou para seu companheiro e disse, não se preocupe, no final do mês eles vão depositar o dinheiro em sua conta, no banco. Assim, sua vida ficará melhor. Entretanto, o prazo passou e nada deu valor entrar. Eu acho que eles se esqueceram. Até hoje não recebi nada, falou a breja ao amigo bem intencionado, que imediatamente foi verificar o que aconteceu. Você nem imagina, disse ele, depois de desvendar o mistério. Não eram 3 ricos? Pois um deles faleceu, o segundo voltou imediatamente para sua casa e o terceiro retirou o acordo. Explicou o outro, que falou, eu me apoiei num ser humano, e sobre isso está escrito, não confiem nos ricos de carne e osso, que não sustentam salvação. Sobre o que ocorreu com os 3, explica o passo seguinte, quando seu espírito parte, ele retorna à sua terra. Nesse dia, todos os seus planos perecem. Ou seja, exatamente como ocorreu na história, um faleceu, outro voltou para sua terra e o terceiro renunciou aos seus planos.
Ou seja, se eu confiasse em Hashem, saberia que sua bondade me envolve e ele iria me proporcionar o sustento. Mas eu estraguei tudo me apoiando apenas neles. Isso acontece muitas vezes com a gente. Vamos lá, mais um. Curtinho aí. Entretanto, a situação é pior ainda quando o sujeito confia em si mesmo, pois é sinal de orgulho, como nos mostra a seguinte história. Como se diz, deixa comigo, eu resolvo. É a gente que resolve, eu vou tentar a minha parte. Um sujeito inteligente procurou o Rebbe de Kotsk, reclamando, não tenho sucesso em nada que faço. Acabo estragando tudo quando coloco as minhas mãos. Sabe aquele que não é Midas, é o oposto. Se bem que o rei Midas morreu de fome. E por que pessoas menos inteligentes podem ser bem-sucedidas? Respondeu Rav. Mas está escrito no Pasuk de Shlomo Amelech, o mais sábio dos sábios, que era o rei Salomão, o que ele diz? Lola chachamim lechem, vegam lola nevonim osher. O pão não é para os inteligentes e a riqueza também não é para os sábios. Ou seja, Como é pão é filho em Yiddish? Fissa. Slimazo. não. O que você quer dizer? Não, o cara que é pé frio em Yiddish. Não é fissa, né? Não, fissale, calte fissale, fissale é pé. Pezinho, na verdade. Fissale é pezinho. O cara é tudo errado. Fala, esse cara é pé frio. Ah, não, Shlimasle que tem mais sorte. Entendeu? Então o senhor está entendendo a minha pergunta. Por que Hashem fez o mundo assim? Porque foi decretado que os inteligentes não teriam sustento e os sábios não teriam riqueza? Por que Hashem fez isso? Simples. Se não fosse isso, seria rico, indagou o homem, autoproclamando ser inteligente e sábio. Cara humilde, sabe? Devolveu-lhe o Rab, porque Hashem está lhe dizendo, se você é tão sábio e inteligente, vai e se sustente. Você não precisa de mim. Agora, na hora que você admite que você é limitado, que você precisa de Borei Olam, de Akadosh Baruch Hu, da sua bênção, da sua ajuda, então você vai recebê-la porque você confia nele. Simples. Confia na Hashem e ele vai tomar conta de você. Se acha autossuficiente, a gente vai dizer, vamos ver até onde você consegue. Simples. Para por aqui. Foi,